Alô, galerinha. Bom, hoje nós temos um assunto importante para tratar, não é? Ele ocorreu logo após a Segunda Guerra Mundial e é exatamente o tema da Guerra Fria, beleza? Nos acompanhe, vai ser uma aula que você vai gostar muito. Bom, primeiro a gente precisa trabalhar a questão do conceito de Guerra Fria, né? Ou seja, Guerra Fria esta, né, que colocou dois grandes países, dois grandes vencedores, né? Após a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética, tá? Então, normalmente a gente define esse conceito de Guerra Fria como sendo um conflito político, um conflito ideológico, tá? Um conflito militar entre as duas grandes potências nesse pós-Segunda Guerra. É importante entender que a gente conceitua como sendo Guerra Fria exatamente porque não houve, tá? É importante ficar claro aí, que não houve um conflito direto entre as grandes nações. Poderia até ter ocorrido, tá? Mas exatamente pelo fato de não ter ocorrido é que a gente classifica como sendo Guerra Fria. E aí a gente precisa entender como começa essa Guerra Fria. E aí é importante a gente voltar para o finalzinho da Segunda Guerra Mundial, né? A guerra ela já tinha acabado na Europa, tá? Acabou em maio na Europa com a rendição incondicional da Alemanha nazista. Porém, a guerra na Ásia, no Pacífico, né, ela continua. E aí, nós normalmente colocamos o primeiro ato, né, da Guerra Fria lá em agosto de 45, com o ataque nuclear dos Estados Unidos ao Japão. Tá? E aí a gente consegue perceber esse início, né, dessa corrida nuclear, que vai ser a tônica básica, tá, da Guerra Fria. Então você vai ter a emergência de duas grandes potências, tá? Os Estados Unidos sendo capitalista, ou seja, favorecendo o lado capitalista, e a União Soviética favorecendo o lado comunista. Você pode até se perguntar, professor, mas como? Não é? Até bem pouco tempo, na Segunda Guerra Mundial, eles eram aliados. E agora já eram inimigos? Bom, você tem que entender aí a conjuntura política da Segunda Guerra. Não se esqueça que Hitler havia atacado a União Soviética, o Japão, que era aliado da Alemanha, havia atacado um pouco antes os Estados Unidos. Ou seja, então, o que é que havia nesse momento, apesar das diferenças políticas entre Estados Unidos e União Soviética, o que é que havia de comum entre eles? Um inimigo comum, que nesse caso era a Alemanha. Tá? Então haverá aí, a Guerra Fria é uma bipolaridade, tá, mundial, e haverá, de maneira muito sistemática, se a gente pode assim dizer, uma disputa, tá, uma disputa pela hegemonia mundial. E aí começa a Guerra Fria, tá? E aí nós temos características peculiares entre esses dois blocos, tá? O capitalismo aí dos Estados Unidos, com a valorização da riqueza material, a pregação do individualismo, com o consumismo, né? A gente sabe que o consumismo aí, né, ele é uma essência, né, para o capitalismo. Levanta-se aí a bandeira da democracia, enfim. Já o comunismo, né, levanta outras ideologias, né, outros discursos, como o bem-estar social, a ideia de igualdade, aquela noção de simplicidade. Enquanto você tem no capitalismo aquela questão da competição e do individualismo, no comunismo se fala muito na ideia de coletivismo, estatização, tá? Ou seja, enquanto no capitalismo você tem aí a ideia de privatização, no comunismo você tem já a ideia de estatização, ou seja, o controle das empresas está nas mãos do Estado. E aí a gente fala até de uma economia planejada, de uma economia planificada. Tá? O mundo ele foi dividido, tá? O mundo bipolar estava dividido entre essas duas grandes potências, as grandes vencedoras, tá, da Segunda Guerra Mundial. E aí você vai ter algumas características importantes nessa Guerra Fria como um todo, que é a disputa, muitas disputas, disputa tecnológica, né, a corrida espacial. Você vai ter, não é, a questão da espionagem, tá? A CIA, não é, dos Estados Unidos, a KGB, o Serviço Secreto Russo, a CIA, Serviço Secreto Americano, e a KGB, o Serviço Secreto Russo, né? E aí eles utilizarão a busca por aliados, enfim. E uma coisa que vai ser importante que eles vão utilizar muito é a questão da difamação, né? E os americanos se utilizaram muito dos filmes
não é? Ou seja, Hollywood vai entrar em ação aí para exaltar não só a questão dos Estados Unidos, mas também para denegrir, tá, a imagem soviética. E vice-versa. Os soviéticos faziam a mesma coisa. Só que, vamos dizer assim, o cinema americano, ele conseguia, não é, chegar muito mais longe, não é, do que os mecanismos ou mesmo o cinema soviético. Tá? E aí é dessa época que surge o maior agente secreto, não é? James Bond faz esse papel de espião, apesar de ser inglês, não é? Mas faz parte da produção cinematográfica americana. E aí é interessante que os filmes americanos, eles procuram sempre colocar, né, o soviético como sendo um vilão, o malvado, né, aquele cara, o sanguinário. Os filmes americanos tentaram construir, né, essa imagem sobre os soviéticos. E os soviéticos também tentaram fazer isso dos americanos, agora, obviamente, numa proporção menor. Tá? E aí, bom, logo após a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, ainda, né, num processo final da guerra, você tem as conferências, tá? Você tem a Conferência de Alta, que ocorre em fevereiro, tá? Ainda em plena guerra, apesar de já estar no final. A Conferência de Alta, ela tem ali acordos entre as grandes potências, né? Notadamente você tem o trio de ferro reunido, né? O primeiro-ministro inglês Winston Churchill, o presidente dos Estados Unidos Roosevelt e, é lógico, né, o ditador soviético, né, o Papito Stalin. E aí, resultado, esses três definiram na Conferência de Alta de que como seriam os rumos desse pós-guerra e como ele estaria dividido. Então, ali você já teve definições de como seria ocupado a Alemanha, até determinou-se, né, nessa conferência a participação da França, que ficou boa parte da Segunda Guerra ocupada, mas ela também faria parte, né, da ocupação da Alemanha. Então, a Conferência de Alta, que ocorreu na União Soviética, tá, era para definir, né, quem ficaria com o que neste pós-guerra. Então, já estavam se preparando. E a Conferência de Potsdam, essa ocorre na Alemanha, a guerra já tinha acabado, ela ocorre entre julho e agosto de 45, tá? E ela tem alguns pontos importantes. Rapidamente destacar aqui, nós temos o processo de desnazificação, ou seja, a destruição de todos os símbolos, né, relacionados aí, à Alemanha, a criação do Tribunal de Nuremberg, né, na Alemanha, tribunal esse que não ocorre em um lugar aleatório, Nuremberg, em 1945. Lembre-se que 10 anos antes, em 1935, Hitler dava início às leis de Nuremberg, eram aquelas leis que atingiam notadamente os judeus. Então não foi à toa, né, que em Nuremberg você teve ali o julgamento dos principais nazistas, né, que cometeram crimes contra a humanidade. E também na Conferência de Potsdam, gente, ficou definido a divisão da Alemanha. E por que dividir a Alemanha nesse momento agora? Bom, para evitar um novo conflito e, obviamente, para enfraquecer, né, a Alemanha, para que ela não venha a ser, vamos dizer assim, um obstáculo no futuro para essas nações, enfim, que querem evitar um novo conflito. Beleza? Então está aí a Conferência de Potsdam. Uma outra coisa importante, né, em 1945, na Conferência de São Francisco, você vai ter a Organização das Nações Unidas, ou seja, a ONU. A ONU ela vai substituir a antiga Liga das Nações, tá? Que não funcionou muito, obviamente, até porque aconteceu a Segunda Guerra Mundial. A Liga das Nações ela foi criada logo após a Primeira Guerra para tentar, né, garantir a paz mundial. E quem vai dar continuidade a isso será exatamente a ONU, a Organização das Nações Unidas, né, a garantir a paz mundial e lutar pelo fim das misérias no mundo. Pelo menos, né, essa é a sua ideia principal. Tá? Queria destacar aqui, dentro da ONU você tem vários órgãos e conselhos, né, mas o mais importante é o Conselho de Segurança, tá? Em que é o órgão responsável, o órgão da ONU, responsável por zelar pela manutenção da paz e da segurança mundial. Ou seja, em tese, pelo menos em teoria, tá? Significa dizer que uma guerra ela só vai ocorrer, não é, se os países membros, né, decidirem. São ao todo são 15 países membros, dos quais 5 fazem parte do Conselho Permanente
com poder de veto. E aí destaca-se Estados Unidos, tá? A França, o Reino Unido, a Rússia e a China. Nesse caso, o que significa dizer? Dos 5, se 3, por exemplo, não concordarem com o conflito, este não deve ocorrer, pelo menos em teoria. E aí eu dou um exemplo, que em 2003, mesmo o Conselho não aprovando, tá, o Conselho da ONU não aprovando a invasão dos Estados Unidos no Iraque, assim ocorreu. Tá? E os americanos não foram retaliados, porque a gente está falando de um país muito importante. Né? Então, assim, é lógico que a ONU é um organismo supranacional, mas a gente não pode esquecer que os países poderosos, né, eles interferem e, claro, influenciam, tá, a ONU. Bom, a guerra começa, a Guerra Fria começa, e a gente destaca em 1947, quando agora, né, Harry Truman, tá, que foi o presidente que autorizou ali o dedinho, né, das bombas atômicas no Japão, Hiroshima e Nagasaki, no finalzinho da guerra, o presidente Roosevelt, né, ele vem a morrer e o vice-presidente Harry Truman, então ele assume. Em 1947, em um discurso, né, no parlamento americano, Harry Truman ele determina que o comunismo, tá, ele deveria ser combatido em qualquer lugar do planeta. Inicia-se aí a chamada doutrina Truman. Né? Ou seja, essa doutrina como eu já falei, é uma doutrina de combate ao comunismo em qualquer lugar do planeta. Então você tem de um lado a doutrina Truman, mas também você tem, né, uma política soviética muito parecida com a doutrina Truman, que é o Comintern, ou simplesmente o Comitê de Informação dos Partidos Comunistas e Operários, ou seja, que também queriam, nesse caso agora, evitar a influência dos Estados Unidos. Tá? Outras medidas são feitas, ou seja, como conseguir aliados. Money, 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 dinheirinho, tá? Então, em 1947, os americanos criaram um grande plano de recuperação econômica para a Europa. É o chamado Plano Marshall, tá? É um plano econômico de auxílio aos países europeus, ocidentais, tá? Que estavam devastados pela Segunda Guerra Mundial. E aí, com isso, com o Plano Marshall, os americanos acreditavam reduzir, né, a possível influência soviética na região. Então, era um plano para ter aliados, né, e manter os soviéticos distantes. Assim também, os soviéticos criaram a sua versão do Plano Marshall. Em 1949, os soviéticos criaram o Comecon, que é esse conselho, né, para assistência econômica mútua. Ou seja, os soviéticos também iriam financiar a reconstrução dos países do leste europeu, né, para também evitar a influência dos Estados Unidos. Ou seja, o Comecon nada mais é do que a versão soviética do Plano Marshall. Tá? Bom, a Alemanha, como a gente já viu lá na Conferência de Potsdam, ela seria dividida. República Democrática da Alemanha, a Alemanha Oriental, socialista, e a República Federal da Alemanha, a Alemanha Ocidental, portanto, capitalista. Berlim se torna o principal alvo, né, de investimentos norte-americanos e obtém grande desenvolvimento, e isso vai fazer o lado capitalista, né, que estava dividido, a Alemanha estava dividida assim, a Alemanha Ocidental, Estados Unidos, França e Inglaterra, e a Alemanha Oriental somente a União Soviética. Agora, é importante lembrar que Berlim estava encravada no lado soviético, e que, portanto, ela também seria dividida entre as 4 potências vencedoras, dando a impressão aí de cooperação, né, entre os países, vamos dizer assim, vencedores da Segunda Guerra Mundial. E aí, em 1961, para conter a migração do Oriente, do lado de Berlim Oriental para Berlim Ocidental, né, os comunistas, então, constroem um muro dividindo a cidade. Né? Foi um momento de muita tensão. Da noite para o dia esse muro foi construído, separando ali famílias, né? Casais de namorados, aqueles que estavam prestes a casar, foram separados. Realmente foi um momento de muita dificuldade para a cidade de Berlim.
tá? Bom, toda guerra ela tem as suas alianças militares, tá? Foi assim na Primeira Guerra Mundial, com a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Foi assim na Segunda Guerra Mundial, tá? Com eixos e aliados. E foi assim também na Guerra Fria, tá? Em 1949 é criada a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, a aliança militar dos países capitalistas. E aí em 1955 é criado o Pacto de Varsóvia, aliança militar de países do leste europeu. Perceba, estamos falando de um mundo bipolar. Então, o que um faz, o outro também procura fazer, tá? E aí, dentro desta Guerra Fria, existiram algumas guerras quentes, como normalmente a gente fala. Uma dessas é a Guerra da Coreia, tá? De 1950 a 1953, uma guerra extremamente violenta. Fala-se em perdas humanas, aí, mais de 2 milhões, né, de perdas humanas nesse conflito. A Coreia do Norte comunista, a Coreia do Sul capitalista, tá? E aí quando você tem quando a Coreia do Norte, né, ela ultrapassa o paralelo 38, que dividia as duas Coreias, tá? Aí você tem o início da guerra, tá? Bom, a China e a União Soviética era pró-norte, que era socialista, tá? E Estados Unidos e a ONU era pró-sul, portanto capitalista. É uma guerra que não há vencedores. Você teve aí apenas a assinatura de um armistício, né? O acordo de Panmunjom, né? Ou seja, um armistício é um cessar-fogo, mas em tese nós até hoje, né, as duas Coreias elas estão ainda em guerra porque nunca houve, tá, um tratado de paz. Bom, nesse período também, né, dos anos 50, nos Estados Unidos, nós temos uma espécie de caça às bruxas. Não pense que as perseguições, né, estavam apenas no lado soviético. Nos Estados Unidos também você tem grandes perseguições. É a época do macartismo, tá? Tem este nome por causa do senador Joseph Eugene McCarthy, que na verdade determinou uma série de perseguições nos Estados Unidos, né, a artistas, intelectuais, a funcionários de setores governamentais, ou seja, aqueles que estavam ou que eram suspeitos, né, de ligação com o comunismo. Foi uma grande histeria anticomunista, né? Talvez o nome mais conhecido que foi perseguido e teve que sair, né, inclusive dos Estados Unidos, foi o cineasta, ator Charles Chaplin. Chaplin ele era britânico, mas fez carreira nos Estados Unidos e depois de perseguições, né, políticas, enfim, ele acabou indo para o exílio lá na Suíça. Ou seja, é um exemplo de perseguição do macartismo, tá? Bom, nós temos também nesse período a corrida armamentista, tá? Mas era uma corrida armamentista que levaria o mundo à destruição, por isso que os países, né, meio que vão direcionar essa disputa e essa corrida para a corrida tecnológica, a corrida espacial. E aí os principais fatos, né? Você tem em 1957 a União Soviética coloca o primeiro satélite artificial no espaço, né, que é o Sputnik 1, que leva aí o primeiro ser vivo, né, que é uma cadela da raça laica, tá? Você também tem os americanos em seguida também iniciando essa corrida espacial em 58 com o Explorer I, não é? Em 1961 a União Soviética leva o primeiro homem ao espaço, né? É o russo Yuri Gagarin. Porém, o clímax disso tudo foi em 1969, não é? Nos Estados Unidos, com a chegada do homem à Lua, não é? Com a missão Apollo 11, levando aí 3 astronautas, destacando aí Neil Armstrong, não é? Então, essa é a corrida espacial. Então, eles saíram um pouco dessa corrida militar, que poderia destruir o mundo, e foram para essa corrida espacial. Beleza? Falando de uma outra guerra quente, né, aí nos anos 60 e 70, foi a Guerra do Vietnã, período que basicamente vai de 64 a 75, também um conflito com muitas perdas humanas, tá? Cerca de mais de 2 milhões de perdas humanas, em que você tem o Vietnã do Norte comunista, o Vietnã do Sul
capitalista, você tem a vitória do Norte, né? Você teve inclusive a entrada dos Estados Unidos nesse conflito, né? Um conflito que não teve muito sentido, até porque o poder de fogo dos americanos eram superiores, né, ao poder dos vietnamitas, gerando muita destruição nos vilarejos, né, do Vietnã, e os americanos, enfim, acabaram subestimando, né, o poder de conhecimento do terreno dos vietnamitas e acabaram perdendo depois de muita pressão internacional, pressão inclusive dos próprios cidadãos americanos, dos pais, né, que entregaram ao Estado seus filhos vivos e agora estavam recebendo seus filhos mortos, né? Então muitos começam a lutar no sentido, a imprensa, a opinião pública a combater, né, a guerra do Vietnã. Nessa época também você tem a questão do movimento hippie, né, que também é aquele movimento de contracultura, né, um movimento de jovens, basicamente de classe média, tá? Que pregavam um estilo livre, mas acima de tudo era uma crítica a essa sociedade, né? Enfim, uma sociedade que estava levando, né, ainda mais guerra, quando o discurso agora, e o discurso básico, né, dos hippies é um discurso do paz e amor. Tá? Enfim, então esses, gente, são os conceitos, né, e os temas gerais da Guerra Fria. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu, gente!